Oi, pessoal. Eu sou Gisela Gonçalves, da Borandá. Falar um pouquinho da minha experiência. A minha formação profissional é em administração em comércio exterior. Mas, em um ponto da minha vida, eu resolvi trabalhar com cultura, porque eu sempre fui apaixonada por música e sabia que em algum momento da minha vida eu teria que trabalhar com isso. Então, achei que toda a minha experiência como executiva no mercado corporativo poderia ser útil para os artistas, para esse meio cultural, que na época, 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, ainda estava um pouco imaturo, começando a se organizar melhor. Então, eu vou falar 7 coisas que eu acho importante que todo mundo fique atento quando se propõe a ser um produtor cultural. Seja apenas produtor, apenas fazendo realizações com outros artistas, ou seja, um artista que quer se autoproduzir. Essas dicas são da minha experiência pessoal e vêm da forma que eu trabalho na minha vida profissional com a Borandá Produções, né? Então, não quero de jeito nenhum esgotar os assuntos ou querer dizer que deve-se trabalhar exclusivamente assim. Há formas e formas de se desenvolver as coisas, né? Cada pessoa tem sua forma de trabalhar e outras abordagens podem ser perfeitamente cabíveis, né? Então, vamos lá começar. Eu vou tentar ser bem sintética e prática, para também não ficar me delongando em coisas que eu acho que não vale a pena, né? Bom, a primeira dica, ou o primeiro passo. Quem faz produção executiva no Brasil, no setor de música, né? O produtor cultural é aquele que cuida de criar, elaborar, detalhar e fazer acontecer alguma ideia, algum projeto, desde a sua concepção até a sua finalização, o que a gente chama de pós-produção. Tudo nasce com uma ideia, é um trabalho inicialmente de criação, né? Quando você é um artista, obviamente, um músico, e você tem uma ideia, quero tocar a música do fulano. Então você tem uma ideia e você pensa como que você quer fazer aquilo. E tem o produtor que simplesmente organiza essas ideias, porque às vezes o mundo artístico ele é muito diferente do mundo prático, né? Eu às vezes brinco que o trabalho de produção às vezes é até um trabalho de tradução. Você pega um trabalho, uma ideia artística, e você vai traduzi-lo para o mundo real. Você vai fazer com que ele se torne realidade. Em outros lugares do mundo, assim, nos Estados Unidos, na Europa, Japão, alguns países lá do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, o que a gente chama de produção aqui no Brasil se desdobra em várias figuras, né? Lá, o producer é o cara que é o que a gente chama aqui de produtor de campo. O producer é o cara que vai produzir o evento em si. Esse é o executive producer. Mas tem também o booking agent, que é o cara que vende, tem o tour manager, que é o cara que acompanha artistas e bandas em turnês, por exemplo, e tem o manager mesmo, que é o empresário do artista, né? Aqui no Brasil, tudo se confunde. Aqui, o produtor executivo, na maioria das vezes, abarca todas essas funções, né? Ele constrói o projeto sozinho ou em parceria com algum artista, ele busca recursos para realizar, ele organiza, prepara a execução toda, faz a pré-produção, depois faz a produção de campo e cuida também de toda a parte burocrática, né? Ele tem um papel também de um gerenciamento administrativo, vamos dizer, também, né? Cuida de licenças, no caso das gravações de disco, é ele que está no estúdio cuidando dos registros de fonograma e etc. Então, assim, aqui a gente tem que se desdobrar em muitos, né? Uma dica importante. Eu costumo falar que a produção executiva, quando a gente faz um bom trabalho de produção executiva, aliás, fazer um bom trabalho de produção executiva é como manter uma casa arrumada. Vocês devem reparar, quando vai na casa de alguém e a casa está arrumadinha, né? Você repara aquilo, mas é como se fosse o normal.
Quando você chega e tá tudo bagunçado, você fala, nossa, essa pessoa não cuida legal da casa. A produção executiva é assim também. Se você faz um bom trabalho, o seu trabalho praticamente não aparece. Mas se você faz um mau trabalho, tenha certeza de que ele vai aparecer, tanto para os artistas, para o público, para todo mundo. Então, assim, se algo dá errado, é sempre você que está na frente, a responsabilidade é sua. Mas se dá tudo certo, quem está à frente é o artista e é o evento em si. Em suma, quanto menos a sua presença for notada, melhor produtor você é. Parece engraçado, mas é isso mesmo. O seu reconhecimento vai vir dos seus pares, dos outros produtores, que vão reconhecer, que conhecem o trabalho que está envolvido ali, dos artistas também, que vão reconhecer que você faz o trabalho com competência sem aparecer. E, aliás, você vai ter que aprender a lidar com o público também, porque público é uma coisa muito difícil e às vezes estoura na mão do produtor. Um exemplo simples é você fazer uma produção e de repente ter um monte de gente querendo entrar num camarim para cumprimentar os artistas e o contratante não quer ter ninguém no camarim, então tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso bastante. E é uma questão de perspicácia, né? Você tem que ser simpático com todo mundo e todo mundo vai te achar antipático. Pode ter certeza disso. Tirando a ideia da cabeça e fazendo acontecer. Isso é fazer produção. Eu fiz aqui, preparei para passar para vocês 8 passos, do começo ao fim, desde quando você tem a ideia até você fazê-la acontecer. Algumas coisas podem parecer meio óbvias, mas quando você se vê na situação de ter que realizar, aquilo se mostra mais complicado do que pode parecer. Tira a ideia da cabeça e vamos fazer acontecer. Primeiro passo para isso acontecer. É extremamente importante, você não pode dar a largada sem identificar em todos os detalhes tudo o que é preciso para o seu projeto acontecer. Local, né? Um estúdio, um teatro, a rua, a praça pública, a própria internet, né? Um festival online, enfim. As necessidades técnicas, o que é que você precisa de som, de luz, de equipamento, tudo. Qual a equipe que você vai precisar? Operadores de som e luz, holds. Em alguns casos, você vai ter que contratar um bilheteiro, você vai ter que contratar um maquiador, um contra-rega, um divulgador, motoristas, vans para transporte. Tudo detalhado e quantificado. Não fique naquela ideia geral, eu preciso transportar o fulano, mas isso eu resolvo depois. Não pense assim, porque isso pode estragar uma produção, de verdade. Então, assim, saiba desde o começo quanto custa o seu projeto, incluindo a sua remuneração. Não esquece dela, isso é importante. Não dê a largada sem isso, tá bom? Sem identificar, item a item, tudo que você precisa e quanto isso custa. O segundo passo é levantar as remunerações dos artistas. Você tem que estabelecer, porque isso geralmente tem que ser combinado com os artistas, como que vão ser, qual vai ser o cachê dele, os serviços de terceiros, quanto você vai ter que pagar de aluguel, se eventualmente você vai precisar de pagar um seguro de transporte de um instrumento importante. Por exemplo, tem situações muito práticas, você contrata um violoncelista do Rio e tem que trazê-lo para São Paulo. Você precisa saber que você vai ter que comprar 2 assentos no avião para ele trazer, para vir ele e o violoncelo do lado. Isso já me aconteceu um monte de vezes. Então, esses detalhes são muito importantes. Fique atento aos detalhes. E isso é tudo combinado. Você tem que conversar direitinho com cada um dos seus fornecedores para que ele te diga como e acerte tudo detalhadamente. Terceiro passo é a contratação de cada um dos profissionais. Ligou? Combinou? Tá tudo certo? Então, contrata. Tem que fazer uma contratação. E aqui também eu vou deixar claro assim, não precise se preocupar com um contrato longo que estabeleça multas, que essa confusão toda, porque nesse nosso mercado todo mundo é parceiro de todo mundo. Então todo mundo, se pisar na bola, vai ficar sabendo, vai ficar ruim e vou ser sincera, você nunca vai ativar juridicamente alguma pessoa, é muito difícil chegar a esse ponto. Então, eu quero só lembrar o seguinte, lembre-se sempre que
é uma troca de e-mails, assim, simples, objetiva, clara, com a pessoa, conforme combinamos, fica acertado isso para esse projeto assim assado e etc, coloca lá o prazo de pagamento, tudo que você acha conveniente, mas de maneira simples e objetiva. Troca de e-mails tem validade jurídica num caso extremo. Você não precisa ter um contrato absolutamente formalizado, com firma reconhecida, essas coisas não. Uma troca de e-mail simples, onde você manda um e-mail e a pessoa te confirma que recebeu. Ah, ok, tá tudo bem, tudo certo. Isso é um contrato. Ok, tudo montado, tudo contratado. O quarto passo é extremamente importante, montar um cronograma de trabalho. Esse cronograma que eu estou falando não é o cronograma do dia do evento, é o cronograma de trabalho e um checklist, que a gente chama, do seu projeto, do seu evento. Então, vamos dizer que você marcou o evento, hoje nós estamos em 29 de abril, você marcou um evento para o dia 31 de maio. Então, você tem que fazer um cronograma com pelo menos 4 semanas de antecedência, e nesse cronograma você vai listando tudo que você tem que fazer passo a passo até o dia do evento, né? Porque são várias providências que tem que dar. Né? Tem que cuidar de um contrato com um patrocinador, tem que cuidar de pagar ICAD, tem que cuidar de comprar passagem aérea, de reservar hotel, de tudo isso que está lá na sua planilha que você já fez. Né? Então é importante que você escreva para você mesmo um cronograma que você vai fazer durante 4 semanas o que você vai fazer até a data do seu evento. Aqui tem que estar incluído divulgação também, né? Você tem que pensar num plano de divulgação do seu evento. Vai ter assessoria de imprensa? Ou você vai divulgar só nas redes sociais? Você vai fazer um banner para ter no teatro ou na praça onde você vai fazer o evento? Então, assim, tem que pensar nisso tudo e incluir nesse cronograma. Esse cronograma tem que refletir todos os passos que você tem que dar até seu evento ficar pronto. Aqui eu queria falar também um pouco que a divulgação de quaisquer eventos, né, cada vez mais está caminhando para o ambiente digital, como nós todos estamos sabendo, né? Acho que todo mundo se atualiza até de uma programação artística, etc., hoje, muito mais pela internet do que por um jornal impresso. E a divulgação na internet, gente, tem se tornado uma coisa cada vez mais sofisticada. As ferramentas disponíveis em Facebook, em Instagram, elas são muito complexas, elas mudam diariamente, tem um fator de tentativa e erro que você tem que praticar, porque, como eu falei, cada artista é diferente, cada evento é diferente. Então, tem um trabalho de pesquisa, de hashtags, de como direcionar isso, e esse é um trabalho realmente sofisticado. Então, se você pretende divulgar você mesmo, eu sugiro que você dedique um bom tempo a estudar esse assunto. Ou então busque alguém que já tenha uma experiência que você possa contratar, ou fazer uma parceria de trabalho que essa pessoa possa cuidar. O sexto passo da produção vai ser quando chegar a uma semana do evento, da data do evento, a gente faz um cronograma do dia do evento. Então, é desde o comecinho até o final. E vou falar para vocês, lembre-se que você vai ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. O doutor chega antes de todo mundo e só vai embora a hora que foi todo mundo embora. Sendo até meio poético, é quase como um maestro, né? Na verdade, você vai ter que chegar, vai ter que esperar todo mundo se acomodar, e ali está tudo na sua mão, você tem que ter tudo na mão. Faça essa ficha de produção do dia do evento, para você poder, é um cronograma geral, que você tem que compartilhar com toda a sua equipe, todo mundo que foi contratado, você tem que compartilhar esse cronograma para que tudo saia bem. Envia para os artistas um cronograma geral, aliás, uma ficha de produção. Para os artistas, eu costumo enviar uma ficha de produção, que eu chamo de ficha de produção. Tem o horário que ele tem que chegar, se vem de fora, tem os voos, tem o hotel e tem o cronograma do dia. E o outro é uma planilha, um cronograma geral do dia do evento. Esse é para toda a equipe inteira, desde o motorista da van até o iluminador, todo mundo. Isso com uma semana de antecedência, porque aí tem os ajustes que vão surgir, né? E aí vai acontecer o seu evento lindamente. Prepare-se realmente para ser o primeiro a chegar, o último a sair. Correu tudo bem, lindo, maravilhoso. Vem o último passo, que já é a pós-produção. É praticamente, em resumo, a gestão financeira do projeto, onde você vai receber de quem contratou
ou se for um projeto, esse dinheiro já está na conta e você vai ter que pagar a todo mundo, artistas, músicos, técnicos, divulgadores. Terceiro ponto que eu quero, a terceira dica, que eu chamei de dica, acho que na verdade não é nem tão dica, né? Quais são os mecanismos de financiamento do seu projeto? Quando você tem uma ideia e quer realizar, quais são os mecanismos que você tem à mão hoje? Como que você pode correr atrás? De forma resumida, a gente tem os contratantes diretos, as casas de show, os grandes festivais que vão ser projetos eles mesmos, mas não são projetos seus. Então, para você, eles se tornam um contratante direto, né? Uns grandes festivais, alguns poucos selos, cada vez mais raros, né? Mas que contratam artistas para fazer um disco, por exemplo. Então, tem os contratantes diretos e tem os mecanismos governamentais mesmo, e até privados de captação mesmo de recursos. Tem o financiamento coletivo, e nos mecanismos de governamentais são as leis de incentivo. Então, falar rapidamente sobre cada um. Os contratantes diretos. Sempre lembrando que eu estou falando da minha experiência, né, na verdade. Tem o SESC aqui de São Paulo, que é um grande contratante direto. Cito o SESC porque eu acho que é o maior contratante. Eles têm vários teatros em várias cidades, estão espalhados no estado todo, então é um contratante muito importante. Tem o SESC Nacional também, que está no Rio, e tem os SESCs dos outros estados, mas cada um atua de uma forma diferente. E os outros contratantes diretos são as casas de show, os teatros em si. Os mecanismos governamentais, obviamente, são as leis de incentivo, né? Leis de incentivo tem a lei federal, que é a lei de incentivo à cultura, que funciona a partir de patrocinadores e com a renúncia fiscal de imposto de renda. Essa lei ela tem características que merecem ser estudadas se você quiser partir para a lei de incentivo, para a lei federal de incentivo. É importante que você leia a lei, as resoluções, para entender como funciona. Ela diferencia música instrumental de música cantada, por exemplo. A lei estadual, aqui em São Paulo, que funciona com a renúncia fiscal de ICMS, e tem a lei municipal, que funciona com a renúncia fiscal de IPTU e de ISS. Além das leis de incentivo, tem os editais, e aqui eu me detenho só nos editais de São Paulo e nos editais federais, assim, mais conhecidos. Aqui em São Paulo, a gente tem o PROAC Editais, e a lei municipal aqui de São Paulo, ela funciona assim, ela abre um prazo para cadastramento de novos proponentes, e depois ela abre um período para cadastramento de novos projetos. Aí ela analisa os projetos e estabelece o percentual de renúncia fiscal que vai ser dada a cada patrocinador desses impostos que eu falei, que é o ISS e o IPTU, que são os impostos municipais. Então, esses editais têm prazo. Mas aqui é uma geral, só para vocês terem ideia do que se pode contar com, né? Os caminhos que você pode trilhar. Tem outros editais também muito conhecidos no Brasil, que, por exemplo, acho que talvez o mais conhecido no setor da música seja o edital do BNDES, que anualmente abre um edital, eles contratam anualmente cerca de 90 shows para acontecer no ano seguinte. É um edital muito sério, é o edital mais sério que eu conheço aqui no Brasil, no sentido da isenção, da clareza, e com isso eles fazem a programação do Espaço Cultural do BNDES no Rio, às quartas-feiras e às quintas-feiras, as quartas instrumentais e quintas no BNDES, que envolve música popular também. E tem outras grandes empresas que também lançam editais, né? Petrobras, a Vale. E a outra forma, financiamento coletivo, que todo mundo conhece, já contribuiu ou já tentou saber como é, né? São os Catarse, Benfeitoria, Quicante, né? Esses sites especializados nisso. E pode haver um financiamento coletivo também entre amigos. Pode ter gente que tenha amigos entre si que queira se juntar para fazer um projeto. E aí vai te entregar como produtor para você administrar e botar aquele projeto em pé. Isso pode acontecer também, né? Com relação a essa coisa de espaços, aonde procurar, quero fazer show, não sei como eu vou fazer, como eu vou começar, como eu vou tirar essa ideia da cabeça. O principal disso é o seguinte, você tem que se dar o trabalho, quando você tem a ideia, de ter sempre em mãos e carregar com você, sabe? Todo dia, vai para a festa, leva, vai para um jantar da família, leva. Tenha sempre à sua mão uma apresentação simples, mas bem elaborada, assim, rica, do que é o seu projeto. Inclua ali o que é o projeto,
Se é um festival, se é um show, se é uma temporada, se é uma turnê, quem é o artista ou os artistas, tenha fotos bem feitas em alta resolução, tenha áudios, né, demos, prepara um materialzinho, pode ser um PDF com links para a internet, alguma coisa que você tenha à mão e possa mandar rapidamente para uma pessoa. Digo para vocês de experiência, de verdade, a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar um potencial patrocinador junto da gente. E isso é muito importante. Então, não deixe de dedicar um tempo de preparar esse material bem feito mesmo, uma coisa bem construída, essas informações que possa servir de cartão de visitas do seu projeto. Ponha na mão de quem se interessar. Pode não ter um resultado imediato, mas a pessoa vai levar e isso você pode, né, desenvolver um contato a partir disso. Então, não deixa de fazer isso não. E carrega sempre com você, na sua pasta, no seu iPhone, no seu celular, no seu laptop. Pode ser uma cópia física também, para você ter à mão, enfim. Não deixa de fazer isso, isso é muito importante. Carregue sempre com você o seu projeto. O seu projeto e os seus projetos, né? Porque nunca é um só. Além desse projeto, obviamente, se você for caminhar por uma coisa do financiamento coletivo, por exemplo, você vai ter que se dar o trabalho também de desenvolver aqueles itens de contrapartida para os seus financiadores, né? É um trabalho a mais que demanda um tempo de sentar e tentar desenvolver. A quarta dica, né, dica que é um item de produção, né? Antecipando problemas. Esse é um ponto extremamente importante. O bom produtor, gente, é aquele capaz de prever os problemas que o projeto pode apresentar ao longo de toda a execução, desde a hora que você montou aquele cronograma que eu falei, você tem que identificar ali quais os pontos que eventualmente pode dar um problema e ter sempre um plano B, uma saída para o caso de um problema, né? Exemplos, tipo assim, horário, né? Procura trabalhar sempre com uma margem que te possibilite intervir se algum imprevisto acontecer. Na minha experiência, assim, isso é sempre um motivo difícil com os artistas, por exemplo. O artista, quando você marca um show, por exemplo, de alguém, e você marca a passagem de som para, vamos dizer que o show seja às 20 horas, aí você marca a passagem de som para as 16 horas. Aí o artista vira para você e fala assim: ah, mas está muito cedo. Se é às 8, eu vou chegar às 6. O artista não consegue pensar que, por exemplo, se ele pega o carro na casa dele e vai para o teatro e fura um pneu, pode dar um problema enorme, porque aí ele chega, não vai ter tempo de passar som e vai virar uma confusão sem tamanho. Então, assim, na hora de fazer o cronograma lá, considera uma margem de tempo e finque pé nisso, sabe? Assim, com jeitinho, na negociação, com os artistas, com os técnicos, com a equipe envolvida, convença todo mundo de que é necessária antecedência. Procure arregimentar a sua equipe inteira de uma maneira que você tenha folga e tenha espaço para resolver problemas. Então, esse item foi só para dizer o seguinte: bom produtor é aquele capaz de prever os problemas que o projeto pode apresentar, tá? Fique atento a isso. E outra coisa importante também que eu acho de falar aqui é assim: crie laços com seus pares, sabe assim, sejam eles outros músicos, outros artistas, outros produtores, e crie laços e não tenha medo de compartilhar suas ideias, compartilhar o seu projeto com as outras pessoas. No setor cultural, as parcerias costumam gerar muito mais frutos do que aquela máxima, né, de o segredo é a alma do negócio. Ah, não vou falar desse meu projeto para o fulano porque vai que ele me rouba a ideia. Gente, desiste disso. Compartilhe, fale muito dos seus planos, dos seus projetos, converse e acredite. Você não precisa abrir 100% do que é o seu projeto, mas compartilhe, sabe? As ideias estão aí. De repente, nesse compartilhamento de ideias, você encontra uma pessoa que tem uma ideia parecida e que vai ser ela mesma que vai te ajudar a realizar o seu projeto. Tá? As ideias correm soltas. Junte forças, né? Nesse nosso setor de atuação é importante juntar forças. Não fica com essa ideia de não vou dizer do meu projeto, não, porque sozinho você não vai conseguir fazer nada. Gente, já falei demais. Vou falar agora o último ponto, né?
que é abrindo horizontes, né? Como eu faço para levar minha música ou os meus artistas para o exterior? Acho que isso é o sonho de muita gente, né? O mundo é cada vez mais globalizado mesmo, e a gente quer estar junto, a gente quer se expandir, então como levar para o exterior? É uma pergunta bastante pertinente, né? Obviamente, enquanto a gente vive essa situação de pandemia de Covid-19, onde a gente não consegue viajar, as fronteiras estão fechadas, muito especialmente para a gente que é brasileiro, né? Então, o melhor caminho é mesmo a internet, né? Usar esse tempo para as relações que surgem por internet com outros artistas. E eu sugiro fortemente a criar bons vídeos do seu trabalho. Podem ser vídeos caseiros, mas cuide de fazer uma coisa em Full HD. Hoje tem celulares que têm câmera Full HD, ou então, dentro da possibilidade, invista nisso. Se você não tem sua câmera, um amigo vai ter. Né? Veja como você pode viabilizar, assim, invista nisso, faça bons vídeos da sua música. Hoje é muito importante ter vídeo, não tem saída, sem vídeo a gente não vai a lugar nenhum. E uma coisa também que eu preciso falar, e que é muito importante, se você quer ir para o exterior, aprenda a falar e escrever inglês e ou espanhol. Se você quer sair daqui e ir para a América Latina, você vai precisar saber falar e escrever em espanhol. Para o produtor, isso é muito importante, porque comunicação, gente, é tudo. Lembra lá atrás, quando eu estava falando de formalizar e-mails, por exemplo, você não precisa ter um contrato formal, mas uma troca de e-mails clara, objetiva, concisa, ela vale como contrato. Então, assim, se você pretende realmente fazer coisas com o exterior, aprenda uma língua. Hoje tem curso até livre de um monte de coisa, então não deixe de fazer isso. Isso é essencial para quem quer dar esse passo e ir para fora. Aí, como eu vou descobrir? O mundo é tão grande, né? Na internet hoje a gente descobre tudo. Faça essa pesquisa, entra nas páginas de Facebook, vê onde os caras estão indo e pesquisa na internet. A gente acha tudo, de verdade. Os contatos de festivais, enfim. É assim que funciona. E aí, a partir daí, você tem que construir relações, né? Tudo funciona em rede mesmo. E uma outra dica, a última dica, eu prometo que eu estou acabando já, uma ferramenta que é pouco usada e até pouco conhecida é o seguinte: entra no site do Ministério das Relações Exteriores, no site do Itamaraty. Lá tem sempre assim, tem oportunidades no exterior, tem uma embaixada tal que está com um programa cultural que parece com a música que você faz ou que tem a cara daquele artista com quem você está trabalhando e etc. Vale a pena tentar desenvolver esse contato. Lá no site, eu entrei lá recentemente, o site foi todo reformulado, mas tem lá uma abazinha que se chama Cultura e Educação, e você clica nela e vai para a promoção da cultura brasileira. Ali tem links, tem vários links, dois deles são importantes, que são divisões de ação de promoção de cultura brasileira no exterior, e tem uma aba para cada tipo de arte específica. Tem música, tem teatro, tem dança, né? Vai lá no música e vê se tem alguma coisa rolando ali. Dentro desse link de música, tem lá links importantes. Lá tem páginas de Facebook, contatos de várias embaixadas do Brasil no exterior. Por que isso é importante e pode abrir portas? É pesquisando. Aí faz um contato, né, explica quem é você, que você é um produtor cultural e que você queria ver se o seu artista se encaixa em algum programa cultural da embaixada. A grande vantagem disso é que você não precisa falar outra língua. As embaixadas você pode escrever tranquilamente em português, todo mundo vai te ler em português e vai te responder em português com tranquilidade. Mas é um passo importante, né? Criar relações e ir apresentando. Vai apresentando o seu trabalho. Uma hora ele vai crescer. Se alguma coisa foi válida para vocês, eu fico muito feliz de verdade. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Torço muito para que muita gente que acredita, que gosta da música, queira realizá-la, né? A gente precisa de gente com esse ímpeto de fazer acontecer as coisas, né, na área cultural. Tchau, tchau para todos.